mais uma vez. Olá, boa tarde, eu quero aqui um aplauso. Estamos aqui com gente em casa ou no trabalho, também sei que está a aplaudir. Bem-vindos de novo. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu sei que estamos aqui a falar de temas importantíssimos da aeronáutica e eu até entendo quais as vantagens e desvantagens de um motor Profan ou de um foguete de ar aumentado. Como todos sabem, é basicamente um estatorreator no qual o ar de entrada é comprimido e queimado por um foguete. Mas, no que toca à aviação, eu percebo mais da ótica do utilizador ou da utilizadora. Sentar-me em cima das malas, para as fechar bem, com o marido a resmungar, enfim, ir para o aeroporto, tirar moedas, telemóvel, sapatos, cintos no controle de segurança, essas coisas. Como passageira, notícias como as que surgiram no verão deste ano, de aeroportos centrais mergulhados num caos absoluto e voos e ligações a serem canceladas, são difíceis de entender. Talvez seja preciso ver the big picture. O setor da aviação está exposto a uma grande sazonalidade, atravessou instabilidade económica, reduziu em grande parte o pessoal de terra e as tripulações que não conseguiu recontratar de imediato. E todas estas operações requerem esforço financeiro e não só. Os recursos humanos também são pressionados quando é preciso contratar cada vez com mais cuidado, mas de forma rápida e eficiente. Por outro lado, quem procura uma carreira na aviação é a mão de obra cada vez mais especializada e que não vê com bons olhos um simples part-time ou um emprego sem estabilidade. Por tudo isto e mais algumas coisas, o próximo painel é dedicado ao recrutamento e a novos perfis de colaboradores. E tenho que vos dizer mais uma coisa, porque é a primeira vez que temos um painel só com senhoras lindíssimas, só por isso merece mais um aplauso. É a primeira vez e que irá ser moderado também por uma senhora lindíssima, a gestora de talentos da Randstad Rismart, não é? Ou Rismart, é isso mesmo. Ana Viçoso Ferreira, pode subir ao palco, por favor, e ocupar a sua cadeira de moderadora. Obrigada. Bom, e tendo em conta que estamos a viver na era digital e tecnológica, vou pegar aqui então nas minhas cábulas, dar as boas-vindas também aqui às minhas colegas de painel. Portanto, temos Ana Dionísio da TAP, Alexandra Sequeira da NetJet, temos Ana Rita Fernandes da QSR e temos a Filipa Rosa da SATA connosco. Portanto, o tema que nós hoje trazemos tem muito a ver com o recrutamento, os novos perfis de recrutamento. Tão importante num contexto como o que vivemos atualmente, em que muito falamos das dificuldades que temos na atração, das dificuldades que temos na retenção e no potencial também que falar de potencial e associar o conceito da pandemia é um bocadinho estranho e soa estranho, mas de facto também houve aqui um conjunto de novas competências que foram surgindo com a pandemia. Portanto, e então começar com esta primeira questão, relacioná-la com a escassez de talento. E tendo em conta que é comum todas as empresas atualmente passarem por esta escassez de talento, perceber se nas vossas empresas esta dificuldade com a atração também se verifica e quais é que são também as funções onde atualmente existe uma maior escassez. Esta primeira questão vou lançar ao painel, portanto voluntariamente poderão oferecer-se para responder e trocarmos aqui depois também, algumas impressões. Eu posso começar? Claro que sim. Relativamente a esta questão da escassez de talento, eu acho que é algo muito transversal a todas as áreas de negócio e é transversal ao mundo, de facto. Alguns setores como o nosso sentiram mais porque reduziram mais e, portanto, a retoma, tendo que ser mais acelerada e mais expressiva, sofreu mais. No entanto, é algo para ficar e é algo transversal. Daquilo que é a nossa experiência, tudo o que são perfis muito especializados, engenharias, manutenções, técnicos muito especializados, vai ser uma verdadeira guerra, porque são perfis muito escassos e a concorrência é muito grande. A pandemia foi, como acho que todos temos noção, um boom para tudo o que são as áreas de tecnologia, portanto as áreas de tecnologia são áreas que também já eram tradicionalmente muito pressionadas e muito valorizadas e que a pandemia só agravou. Mas eu acho que a guerra do talento e a escassez de talento é algo para ficar. Exato. Vamos ter que nos habituar a viver com isso e a superar isso. E há algumas posições onde sentem que existe uma maior dificuldade em atrair talento?
ou ou talvez pela especificidade técnica do perfil, ou pelo conjunto de soft skills que são importantes para a posição, é difícil recrutar? Estas que eu referi são difíceis de recrutar. Também tudo o que tem a ver muito com data, análise, com dados, com simulações, também são normalmente funções mais difíceis e mais escassas. Claro, claro. E eu ia perguntar à Ana Rita, aqui também, uma vez que está muito ligada a recrutamento, o que é que procuram os hiring managers? O que é que as empresas neste momento estão à procura a nível de perfil, a nível de competências? Acho que a Ana acabou por focar aqui um ponto que me parece, se calhar, muito importante até de dar continuidade no que referiu, porque esta questão, e que foi a última parte do que falou aqui, muito focado na análise de informação, na capacidade de análise, cada vez mais nós temos nas várias posições um maior volume de informação disponível, mas que muitas das vezes cria complexidade, não é? É preciso saber gerir essa informação, é preciso saber analisar dados, é preciso saber interpretar e saber decidir em tempo real, não é? Isso é uma capacidade, a tomada de decisão nesse contexto de complexidade é algo extremamente complicado. Portanto, é uma das soft skills, se quisermos, que emerge dessa complexidade de gestão de informação. À parte do que já foi referido também, obviamente, tudo aquilo que são áreas mais qualificadas ou que requer um nível de conhecimento mais especializado, até pela necessidade de requalificação constante, não é? Portanto, são pessoas que, ao longo do seu período de carreira, têm constantes necessidades de atualização de conhecimento. Essas são aquelas normalmente muito críticas de conseguir suprir, de conseguir, cá está, encontrar talento disponível. E naturalmente aí há uma tendência para ser mais complexa a identificação de pessoas. Depois também há alguns outros aspectos, não sei, aí também se calhar a Ana consegue aportar algum valor, algumas profissões que têm um menor branding associado, não é? Ou seja, tendencialmente na área da aviação há muita visão do piloto, não é? Daquelas áreas mais conhecidas, ou as profissões mais conhecidas do setor. E depois, se calhar, outras, como os técnicos de manutenção aeronáutica, por exemplo, áreas também de grande necessidade e de grande qualificação e constante ao longo do tempo, mais uma vez, mas que se calhar não são tão visíveis ao mercado, não é? Claro. Aí muitas vezes também, se calhar, tudo aquilo que aponto mais também na divulgação de determinadas áreas, eu acho que pode ser uma ajuda. Mas ainda voltando à questão inicial e à questão do que é que são competências realmente procuradas, há uma questão que, como a Ana estava a dizer, é transversal ao mercado todo e não só aqui ao mercado ou à área da aviação, que tem que ver também com a capacidade de adaptação constante, não é? As pessoas necessitam de ter uma adaptabilidade cada vez maior e isso, em áreas onde a inovação tecnológica está sempre presente, é um requisito, eu diria, mais importante ainda, não é? É uma constante. E isso passa por exatamente a pessoa estar num esforço de constante atualização, de modo a conseguir permanecer relevante na posição que ocupa, não é? Claro. E isto é um aspecto que nos parece também central referir. Claro. E tendo em conta que também aborda e também contacta com muitos profissionais que estão à procura de um projeto novo ou que estão a ser aliciados para um projeto novo, o que é que estes profissionais valorizam? O que é que procuram? O que é que para eles é importante para aceitar um novo projeto ou para entrar numa determinada empresa e lançar-se na sua carreira profissional? Olha, Ana, eu penso que as pessoas estão cada vez mais exigentes e eu acho que isso é um ponto positivo, não é? Já não olham para os projetos com um olhar isolado sobre determinados temas. Procuram uma experiência também aí, quando vão abraçar um novo projeto, algo que seja consistente e que seja coerente entre si, não é? Fala-se muito portanto, do balanço, o work-life balance, não é? Muito se fala sobre isso hoje em dia, porque de facto passou a ser uma coisa bastante valorizada pelas pessoas. Não se olha hoje em dia só para o pacote de remuneração, para o nível de estímulo que vão ter no projeto, o que vão aprender,
mas olham sim para uma experiência total nesse sentido. Claro. E o que é que as move tem que ser algo com que elas se identifiquem a esse nível. Eu acho que isso é o ponto, se calhar, fundamental. Exatamente. E falou num ponto importante, que é esta questão de o que é que valorizam atualmente as novas gerações. Que é muito esta questão do propósito, da missão da empresa, também o valor que aporta à sociedade, a flexibilidade, o work-life já acaba por ser blending, porque hoje em dia é blending, não é? Exato. Mas valorizam muito outros aspectos para além da questão financeira. Como é que está a ser atrair estas gerações mais jovens para dentro das vossas estruturas? Se calhar lançava aqui a questão à Filipa. Nós, para as gerações mais novas, nós estamos a tentar aqui aliciar um bocadinho aquilo que para nós até há bem pouco tempo era um fator negativo, que era o espaço geográfico dos Açores, não é? Certo. E hoje em dia, quando se procura o well-being e etc., tentar captar estas pessoas mais novas para os Açores, onde há qualidade de vida, nós conseguimos fazer mil e uma coisas, ou seja, a natureza, tudo aquilo que tem a ver com o bem-estar nós conseguimos proporcionar de alguma forma. Claro. E neste momento as pessoas encaram os Açores já mais com um sentido de oportunidade um bocadinho Sem diferente. dúvida. E neste momento ser da SATA proporciona esta alternativa. As gerações mais novas são muito exigentes, têm aqui às vezes são normalmente eles que tendem a conduzir a entrevista de trabalho, não somos nós a conduzir a entrevista de trabalho, são eles que já perguntam se nós temos isto para oferecer ou não, ou seja, aquilo que eram políticas de recursos humanos, de alguma forma estática que nós tínhamos até à pandemia, de repente com a pandemia todo o nosso mundo modificou e as políticas de recursos humanos e recrutamento, tudo modificou-se de tal forma que nós temos que ter uma capacidade, quem está em recursos humanos, de agilidade brutal, Claro. para podermos antecipar aqui tudo aquilo que nos venha a surgir. Por isso, neste momento, recrutar jovens é um grande desafio, acho que para qualquer uma de nós que está aqui. Até porque têm valores diferentes de quem está há mais tempo, mas buscam coisas muito diferentes. E se calhar aquilo que era o fator menos atrativo anteriormente, tentar vender um bocadinho que temos mais para além de um espaço geográfico que tem uma limitação. Claro. Por si. No fundo, falámos também desta questão da necessidade que houve de repensar todos os processos de recrutamento, não é? E lá está, mais uma vez aqui falando da questão da pandemia, e se antes isto já era uma realidade, agora é uma realidade muito mais presente, a questão da abertura de fronteiras. Hoje em dia o recrutamento acaba por ser global, para os perfis, portanto, para quem está à procura de uma nova posição, a responsabilidade é maior, porque acresce aqui a concorrência. Sentem que houve que esta adaptação a novos processos ou novas iniciativas ao nível dos processos de recrutamento foram importantes para preparar o dia da manhã? Eu diria que sim. Costuma-se dizer que a necessidade aguçou o engenho, não é? Exato. Portanto, esta necessidade, por um lado, primeiro, durante a pandemia, adaptar-nos ao recrutamento digital e acontecer coisas que se calhar, e falando aqui da realidade portuguesa, mas não só, ainda era muito típico, fazermos processos de recrutamento 100% digitais passou a ser uma normalidade. E depois, após a pandemia, começar a desdigitalizar pelo menos uma parte do processo, mas depois também ser capaz de atrair talento passa a estar disponível precisamente para esta componente digital, acabou por acelerar-se de uma forma muito, eu diria que natural. Havia uma imperiosidade que era trazer aquelas pessoas a bordo e, portanto, o que, por exemplo, numa realidade como a da NetJet fizemos, onde recrutamos pessoas literalmente em toda a Europa, pelo menos, e muitas vezes fora também, foi tornar, de facto, o processo muito mais aberto, mais estruturado por um lado, mas adotar metodologias que até então não tínhamos utilizado e, por outro lado,
garantir que o próprio processo de recrutamento, a forma como, as metodologias que utilizávamos, a forma como ele era implementado, a forma como comunicávamos com os potenciais new hires, acabava por ser um showcase da própria cultura da empresa. E isto foi uma coisa que nós fomos apercebendo que era muito importante. Este investimento de necessariamente muito tempo, em alguns momentos, para mostrar, desde uma fase muito embrionária, como é que é ser um colaborador da NetJets e como é que é trabalhar na NetJets, acabou por trazer também um retorno do investimento muito elevado, porque percebemos que o próprio processo funcionava como já alguma retenção daqueles perfis que nós queríamos mesmo atrair. É engraçado porque falou aí da questão do perfil NetJets. Existe um perfil NetJets, um perfil de colaborador NetJets, porque acaba por ser aqui uma empresa um bocadinho diferente das que estão aqui no nosso painel, porque acaba por estar aqui também muito associada a luxury, e, portanto, há aqui toda uma experiência associada, há aqui todo um conceito que é diferente. É importante considerar todo este perfil e todas as particularidades do perfil quando estão num processo de recrutamento? A Ana já disse quase tudo. Ai. Se calhar falamos um dia destes. Exato. Agora mais então sério. Sim, quer dizer, há algumas competências que tenho a certeza que qualquer uma de nós aqui sentada procura e sente a falta no mercado. Há algumas delas que acabam por assumir um caráter talvez mais relevante, tendo em conta a indústria em que nós estamos. Nós somos, eu diria, aqui um pouco um blend entre uma indústria da aviação e uma indústria de luxo. Todos nós conhecemos algumas marcas de luxo, mas de facto a nossa operação, e aqui falando mesmo da componente mais da aviação, a nossa operação oferece, no fundo o que nos distingue é oferecer experiências de voo, portanto muito mais do que o transporte de ponto A para ponto B, experiências de voo anytime, anywhere. Isto traz uma componente de luxo, de orientação para o cliente, e também de necessidade de resolução de problemas e criatividade no encontro de soluções que talvez noutras operações não seja tão premente. Acredito que seja necessário, mas que não seja tão premente. Eu posso ter um crew member num aeroporto em que existe muito pouca infraestrutura a ter que encontrar um catering porque o owner quer mesmo aquele catering e pediu aquele catering e nem todos os aeroportos têm o mesmo tipo de estrutura que nos suporte neste tipo de desafios. Exato. Portanto, o perfil da NetJets, além de tudo aquilo que com certeza qualquer empresa de aviação procura, requer uma orientação para o cliente extraordinária. Nós costumamos dizer, e temos uma frase interna que dizemos a razão diária de service is everyone's job, e é mesmo assim. Nós temos áreas que tradicionalmente podem até, à partida, ser consideradas mais longe de um cliente, como nós nem chamamos cliente, chamamos owner, como áreas mais tradicionais de owner services ou até de crew. Uma área de billing contacta com os nossos owners e, portanto, precisa aqui também de viver este espírito. Por outro lado, para além desta orientação ao cliente, a resolução de problemas e um mindset contínuo de safety, primeiro que tudo. Portanto, claro, qualquer coisa, qualquer um de nós tem muito presente que, ao menor indício de que pode estar em causa potencialmente um termo de segurança, temos orientações para mandar parar tudo e, antes de tudo, resolver e focarmos. E, portanto, safety claro, é, de facto, algo que tenho a certeza que é muito transversal à aviação, mas que no nosso caso nos preocupa bastante. Acaba por ser uma competência crítica para o sucesso garantir depois que está lá na função. Claro. Ok. É interessante ver esta perspectiva, até porque em todos os setores o cliente acaba por estar muito mais exigente e, portanto, a preocupação das empresas em assegurar que esta experiência é valorizada por quem a utiliza é também uma preocupação cada vez maior. A Randstad tem um estudo de Employer Branding que anualmente publica e é curioso porque todos os anos, ou consecutivamente, o setor da aviação acaba por aparecer sempre como um dos mais atrativos e mais interessantes para trabalhar. A nível de políticas de Employer Branding ou Employer Value Proposition, têm tido preocupação em desenvolver coisas novas, iniciativas diferentes? Eu posso falar. É assim, a TAP tem atravessado um momento, se calhar, um bocadinho específico, mas que não impede de fazer aquilo que é necessário e que faz sentido, e nomeadamente em termos de employer branding, recuperar uma empresa e desenvolvê-la, com certeza que tem muito essa preocupação. Agora, o employer branding ou o employer value proposition é um conjunto de características que cada empresa desenvolve e que, no fundo, que atraem as pessoas para ficar ou para vir. Eu acho que a aviação, por si só, como disse, é um setor que já tem um employer value proposition.
É um setor muito dinâmico, de constante mudança, é um setor muito específico, diferente, que inspirador e emocional. A relação normalmente entre as pessoas e as companhias da aviação não é uma relação só lógica, é emocional. E isso é em si próprio muito importante. Depois, pós-Covid faz deste setor, por si só, ter um Employee Value Proposition enorme. Porquê? Certo. Porque estar a recuperar operações que literalmente pararam, estar a fazer parte de projetos de transformação acelerada, massiva, disruptiva, de mudar paradigmas. Fazer parte destes projetos é algo que enriquece e desenvolve, e isso se relaciona muito com aquilo que a Ana disse das novas gerações. Nós temos para propor às novas gerações algo que as vai desenvolver, que as vai preparar melhor para o futuro, que as vai fazer crescer, é em si mesmo, eu acho que dos maiores valores que nós podemos ter naquilo que são as nossas Employee Value Propositions. Depois ter missões muito claras, e eu acho que seja a Portugalidade, seja o luxo, seja o bem-estar, seja o contribuir para o nosso país, seja tudo aquilo que une ou que as pessoas podem aspiracionalmente encontrar numa companhia de aviação, acho que é muito relevante, e isso de facto é algo que nós também tentamos mostrar aos nossos candidatos, o quanto eles se podem desenvolver, o quanto eles podem participar em projetos que muitas vezes são únicos. É uma coisa que eu digo muitas vezes às pessoas quando falo com elas, pode ser difícil, momentos mais ou menos turbulentos, mas nós sentirmos que participamos num projeto que tem uma dimensão que possivelmente não se cruza pelas nossas vidas muitas vezes, Exato. acho que tem um valor único e nós tentamos muitas vezes passar isso aos nossos candidatos e muitas novas gerações. Depois, claro que o trabalho híbrido, que é uma coisa que procuramos, claro que oportunidades de formação, algo mais tradicional, são sempre questões que nós procuramos transmitir. Mas eu acho que, sem dúvida, o elan da aviação, a disrupção que viveu e aquilo que temos que viver, os processos de mudança e de transformação acelerados, as possibilidades de desenvolvimento e de melhoria enquanto pessoa, enquanto profissional, o desenvolvimento da resiliência, a adaptabilidade, fazem parte daquilo que é o nosso Employee Value Proposition. Exatamente. E pensando aqui, e uma vez que estamos a falar de recrutamento, pensando no talento que nós já conquistamos, aquele que já está dentro das nossas casas, e que muitas vezes até nos pode aqui ajudar a solucionar alguns temas de recrutamento, se pensarmos como é que os vamos desenvolver. Temas como o reskilling, o upskilling, internal mobility, são iniciativas ou programas que existem dentro das vossas companhias? Sim. Se me permitem, nós, dentro da empresa, proporcionamos a mobilidade interna, o que permite realmente que as pessoas tenham um novo desafio, façam upskilling, reskilling, tudo aquilo que têm para fazer com este novo desafio, e sentem-se desafiadas e reaproveitadas em outras áreas que, se calhar, desde o princípio teriam alguma vocação para elas, mas que surge depois a oportunidade. Faltaria apenas Exato. a oportunidade. Nós desenvolvemos, apostamos na mobilidade interna, precisamente com esta preocupação das pessoas terem alguma valorização e crescimento dentro da empresa. Aqui num contexto pandémico, aquilo que nós decidimos foi manter as pessoas com muito sacrifício, mantivemos as nossas pessoas, e hoje em dia aquilo que para nós foi assim uma incógnita, estaremos a fazer certo, porque eu acho que as coisas têm uma dinâmica hoje em dia tão grande que nós não teremos a certeza se estamos no caminho certo ou não. E às vezes as nossas opções envolvem riscos brutais, principalmente em empresas como a minha, da Ana, que tem um passivo pesado, tem uma carga económica pesada, que faça todas estas contrariedades de guerra, incerteza, tudo. Contexto de combustível, Exato, o tema da sustentabilidade também todos acaba estes fatores também condicionam-nos aqui um bocadinho nas nossas opções de como é que mantemos as nossas pessoas. Só que efetivamente nós não podemos operar sem as pessoas.
O que nos leva aqui a ter às vezes que tomar algumas decisões um bocadinho mais arriscadas, nomeadamente a nossa operação é muito, até à data, sempre foi muito sazonal. E nós tínhamos sazonais que estavam connosco, identificados como bons trabalhadores, desde 2019 seguramente, e alguns mais antigos. Optámos este ano por correr o risco de dar-lhes a oportunidade de ficarem mesmo connosco, estão identificados como bons trabalhadores. Temos uma operação de inverno que felizmente está mais estável, já não sentimos tanto aquela sazonalidade e tivemos que correr aqui um risco um bocadinho para além daquilo que era habitual fazermos, que era chegar a 31 de outubro, verão hiata, termina o contrato, vamos embora. Não podemos, porque com a escassez de talento com que nos deparamos no dia-a-dia, isto é um risco que nós não podemos correr. Claro. Para além de que no setor da aviação, o investimento em formação, precisamente por toda a parte operacional, e a Alexandra ainda há pouco estava a dizer, e com toda a razão, o safety é crítico. Por isso nós temos que ter as nossas pessoas todas que estejam no lado ar e as que estão em back-office a suportar todo o trabalho, que estejam devidamente, quer dizer, que os possamos assegurar. Claro. E sem dúvida que nós pensámos, não podemos manter esta forma de estar, de chega ao final do verão, vai para casa. Não, nós queremos ficar com vocês, estão identificados como sendo bons trabalhadores, boas pessoas e efetivamente foi esta a aposta que fizemos este ano. Sim, e há aqui um cultural fit que também é importante, não é? Portanto, estas pessoas já se identificam com a nossa cultura, Exato. já conhecem a nossa missão, os nossos valores, e portanto é muito mais fácil reaproveitarmos o talento que já existe do que ir ao mercado buscar e ter aqui também este tempo de formação que nos obriga também aqui a um processo de adaptação numa fase inicial até estarmos em níveis ótimos. Quais é que são as competências do futuro ou quais é que são as posições do futuro aqui no setor? Como é que encaram aqui se calhar lança a questão à Ana Rita, porque acaba por estar aqui também mais dentro destes temas de recrutamento. Sim, se me permite, Ana, só ainda adicionando aqui uma coisa ao ponto anterior que a Filipa estava a focar e que me parece importante. Porque há pouco falámos disso aqui posicionando para a NetJet, mas o facto da aviação ser realmente se calhar aqui o segundo setor mais regulamentado do mundo, não é? A seguir ao nuclear. Certo, foi o que mais sofreu. Faz aqui toca aqui num aspecto que é esta questão também ligada ao safety, muito importante, e que aponta exatamente para aquilo que a Filipa estava a dizer há pouco, não é? Porque são fatores humanos e são fatores muito ligados ao comportamento das pessoas, não é? E esta identificação que em boa expressão a Filipa há pouco identificou de boas pessoas, portanto, passa também por identificar algumas competências que em termos core, ao nível das soft skills, são extremamente importantes neste setor, não é? A questão da capacidade de organização, o foco no cliente ou que seja a orientação para o resultado, a resolução de problemas, muitas vezes em situações de pressão elevada, não é? Mas conseguindo manter a calma aparente. Todas essas questões são um trabalhar de soft skills muito ao longo do tempo, não é? E que cá está, quando se encontram também pessoas que compreendem e estão alinhadas com aquilo que é o tipo de trabalho que aqui se desenvolve nesse sentido, é extremamente importante pensar como reter essas pessoas, não é? E eu sinto que muitas das vezes, talvez se esteja a caminhar agora num sentido diferente, também devido a essa questão da escassez de talento, mas notava muito até há relativamente pouco tempo atrás, um movimento das empresas, muito quando há um projeto novo, a tendência de ir buscar fora, não é? Certo. E primeiro fazer este trabalho de alinhamento interno, de mapeamento de competências internas, não é? Quem é que nós temos que está alinhado com aquilo que é a estratégia de recursos humanos e estratégia de negócio, consequentemente, não é? Porque os recursos humanos têm que estar nessa linha obrigatoriamente. Sem dúvida. E no fundo conseguir perceber
o que é que nós temos, o que é que nós precisamos e que caminho de construção conjunta podemos fazer aí, não é? Claro. Sim, uma nota relativamente a isto, que eu acho que depois é transversal e aqui não acho que seja específico do setor da aviação, é que isto requer competências que vão muito além dos recursos humanos. Sem dúvida. Porque é impossível imaginar em qualquer empresa, quase independentemente da sua dimensão, que a equipa de recursos humanos consegue identificar quem são estes talentos. Exato. Eu costumo dizer que nós somos os maestros, não é, da orquestra, temos que saber e dizer de uma forma muito clara, alinhado com a estratégia de negócio, o que é que estamos à procura e o que é que valorizamos, mas depois nós precisamos ter em cada people manager um embaixador, desde o nível mais baixo até ao nível do CEO. Todos têm que estar muito alinhados em estes são os fatores com base nos quais nós vamos assentar a identificação do talento e é isto que nós estamos à procura, não é? E garantir que toda a empresa está a remar para o mesmo sentido, de maneira a conseguir que se identifiquem estes talentos e que se deem oportunidades de progressão e de desenvolvimento, muitas vezes com movimentos laterais, para não só reter estes talentos, também conseguir tirar deles, maximizar aquilo que se consegue como entrega dos mesmos e, por outro lado, o que eu costumo dizer, um side effect que é muito positivo e que eu costumo dizer que não há projeto de consultoria que me dê o mesmo retorno, de quebra dos silos que muitas vezes as organizações, especialmente quando começamos a ter uma dimensão grande, têm. É provavelmente das estratégias mais baratas, por um lado, mas que requer um esforço enorme, muito invisível, Claro. mas é das estratégias mais baratas que eu já encontrei enquanto gestora de recursos humanos para, de facto, quebrar de uma forma muito natural. E, por exemplo, na NetJets nós fazemos um esforço muito grande nisto. Nós, 1/4 dos nossos recrutamentos este ano, e foi um ano muito forte em termos de recrutamento, foram mobilidades internas que podem até ser lateral moves, mas significam oportunidades de mudar uma vida e desenvolver um profissional. E, portanto, acho que isso é notável em termos de esforço de retenção do talento. Claro, e acaba por depois ter também impacto ao nível do employer branding, não é? Porque se Exato. pensarmos que ele é feito de dentro para fora, eu ver que os meus colegas estão a progredir, estão a enverdar por caminhos que lhes fazem muito mais sentido ou que os motivam muito mais, a mim vai-me deixar esta vontade de me manter, porque mais cedo ou mais tarde vai ser a minha vez. Aqui também por algum defeito de profissão, não é? Portanto, e muito esta questão de associar sempre o lado profissional ao lado pessoal. E muitos de nós vamos desenvolvendo os nossos talentos ao longo do tempo, a questão da formação contínua. Sentem que as pessoas já têm mais esta preocupação atualmente, ou seja, eu não fico à espera que seja a minha empresa a sugerir-me formações para eu me manter super empregável, mas eu próprio já vou à procura daquilo que me faz mais sentido para o desenvolvimento da minha carreira. Sentem que as pessoas estão mais conscientes para este tema? Não sei se posso, Ana. Claro que sim. Eu acho que sim, definitivamente. Sobretudo quando estamos a falar em setores como estes que estamos aqui a discutir hoje, definitivamente sim. Pode haver às vezes alguma procura de orientação, alguma orientação no sentido de, ok, se é esta a opção que eu devo tomar, estou a enverdar pelo caminho certo. Se fizer uma aposta mais por esta ou aquela área, estou a garantir essa empregabilidade futura, e eu acho que seguramente isso já é um movimento que se assiste no mercado, neste mercado pelo menos, e também sinto que cada vez mais começamos a ver percursos alternativos, não é? Nós ainda vivemos aqui em Portugal um mercado conservador em termos de mercado de trabalho, não é? Mas cada vez mais também começamos a assistir a percursos alternativos, exatamente pela necessidade de combinar diversas skills, coisas que normalmente não estariam no âmbito daquela função, mas que agora passam a ser uma necessidade, não é? Eu se calhar, dando aqui um exemplo que se calhar foge um bocadinho à realidade da aviação, mas pensando, por exemplo, no setor de espaço, se calhar anteriormente não se pensava no engenheiro físico que fazia processamento de imagens de satélite, não se pensava em alguém que programava, não é? Que desenvolvia os algoritmos e a seguir tinha que os implementar. Hoje em dia isso é uma realidade, portanto as pessoas cada vez mais têm que puxar de áreas periféricas àquilo que é a sua área de conhecimento para conseguir garantir essa continuidade e a tal relevância em contínuo naquilo que estão a fazer, não é? Eu acho que definitivamente já há uma consciência das pessoas nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. E Portugal acaba por ser aqui um país de talentos e, portanto, temos imenso potencial e hoje aqui sabemos que temos muito potencial connosco e, portanto, o mercado assim nos permite continuarmos a crescer
para podermos absorver todo este potencial. Obrigadíssimo por terem estado comigo aqui neste painel. Foi um gosto conversar sobre este tema e um tema que, obviamente, tendo em conta todo este dinamismo do mercado, vai continuar a manter-se, o tema do recrutamento. E por isso, obrigada mais uma vez. E obrigada à organização também pelo convite e por estarmos aqui hoje a partilhar algo que para nós é tão interessante como recursos humanos, talento, recrutamento e competências. Obrigada. Obrigada. Obrigada.